Henker que vive duas vezes. Capítulo 176. Shadow Dojo, 1. Início do volume 8. É um alívio que você goste. Enova riu. Ele geralmente fazia beicinho o tempo todo, mas parecia estar de bom humor agora. Não havia nada que Yon-woo pudesse dizer, exceto as palavras, obrigado. Este é o 21º andar, portão do Shadow Dojo. Quando tudo estava pronto, Yon-woo se despediu da tribo de um chifre e começou a escalar a torre novamente. Além de algumas palavras com o rei marcial, ele não falou muito. Ele parecia estar imerso em pensamentos. Shannon e Haryeong também não disseram nada. Eles sentiram que havia algo no relacionamento de Yon-woo e Enova. Apenas Rebecca tocou no assunto. Qual é o seu relacionamento com aquele velho? Salvador. Salvador? Rebecca inclinou a cabeça. Mas Yon-woo não respondeu. Como mais ele deveria chamar a única pessoa que sentia falta de seu irmão? Parece que ele gosta de você. Como um pai. Rebecca não disse nada depois disso. Ela percebeu tardiamente que não era algo sobre o qual ela deveria falar. Yon-woo deu um tapinha leve no rosto com as mãos para acordar. Enova estava torcendo por ele com um material raro. Era hora de focar na torre agora. O dia 21 foi importante para Yon-woo. Assim que ele passou pela porta, uma mensagem apareceu. O julgamento do 21º andar está começando. Julgamento? Uma sombra sempre esteve fielmente com você, silenciosamente. Porém, algumas sombras ganham vontade própria e fazem o que querem. Eles tentam levar os corpos das pessoas que passam. As 5 portas onde estão as sombras estão divididas em 33 seções diferentes. Agora, escolha uma porta e lute contra as sombras para limpar pelo menos 20 seções. Quanto mais sombras lutaram, mais sua vontade de lutar diminuirá. Yon-woo verificou a mensagem e entrou. Ele já sabia o que dizia e precisaria de tanto tempo quanto possível para percorrer todas as seções. Então, um portal verde se abriu na frente de Yon-woo. Yon-woo parou no meio do caminho. Verde significava que alguém estava se teletransportando. Foi um portal que os guardiões usaram. Quem estava vindo? Ele nunca viu nenhum dos guardiões depois de conhecer Laplace no 16º andar, então estava curioso para saber quem poderia ser. Os guardiões não apareciam nos níveis superiores, a menos que fosse uma emergência. Então, o rosto de uma criança assustada apareceu. Havia lágrimas nos olhos da criança. A criança parecia hesitante em se aproximar de Yon-woo. Os olhos de Yon-woo brilharam. O raio dos 12 ramos terrestres, Lupe. Os guardiões de alto escalão eram conhecidos por serem tão poderosos quanto os de alto escalão. Então a maioria deles era arrogante e misteriosa. Mas Lupe era diferente. Assim como sua aparência fraca, ele tinha muitas lágrimas e medo. Ele chorava num piscar de olhos e os outros guardiões estavam cansados dele. Mesmo entre os jogadores, Lupe era tratado como um incômodo. Os guardiões geralmente davam dicas sobre a fase, mas Lupe apenas chorava. Tinha garotas que gostavam do Lupe, porque ele era fofo. Mas as pessoas que conheciam bem Lupe tentavam evitá-lo tanto quanto podiam. Embora parecesse tímido e fraco, havia uma razão pela qual a torre o nomeou como o mais alto guardião. Lupe era um hedonista. Ele não se importava com outras coisas e só buscava emoções. As lágrimas que ele derramou foram apenas um suporte para montar seu palco. Por que ele estava aqui? Parecia que ele estava aqui para ajudá-lo. Você é Cerquilha. Sim. Sim, você é definitivamente tão assustador quanto eu ouvi. Que tipo de rumores se espalharam sobre ele? Ele apenas olhou para Lupe com um olhar calmo. Se você me olhar assim, é assustador. Mas Yon-woo ainda não respondeu. Não foi uma boa ideia se envolver com os guardiões, mas ainda com Lupe. Então ele esperou até que Lupe se acalmasse e falasse. Lupe se contorceu, hesitando em falar, e lentamente abriu a boca. Laplace apareceu? Laplace? Yon-woo inclinou a cabeça. Por que ele estava procurando por ele de repente? Lupe leu os olhos de Yon-woo e se encolheu ligeiramente. Eu acho que ele não veio aqui. Há algo errado? Laplace está atualmente impeachment, e você, sob custódia. Então estamos investigando os arredores dele. Um alto guardião foi acusado? Yon-woo arregalou os olhos porque nunca tinha ouvido falar de algo assim. Foi porque ele foi um mensageiro da última vez? Quando ele entrou no 16º andar, Laplace lhe disse para tomar cuidado com o RD, dizendo que era uma mensagem de um demônio, e desapareceu. Estava relacionado a isso? Mas os guardiões frequentemente agiam como mensageiros de deuses e demônios. E isso não foi motivo suficiente para levá-lo ao impeachment. Havia algo mais envolvido, ou ele estava completamente desligado? Mas aí ele ficou ainda mais confuso, pois não havia motivo para Lupe vir encontrá-lo daquele jeito. Se não, isso é bom. Obrigado. Lupe abriu o portal verde novamente. Justo quando ele entrou, ele cuidadosamente virou a cabeça. Você precisa de ajuda no dia 21, andar? De jeito nenhum. Tudo bem então. Lupe rapidamente se curvou e desapareceu pelo portal. Yon-woo estreitou os olhos. Laplace, um membro do 12 Zodíaco, sofrer impeachment foi um grande problema. Ele estava extremamente curioso para saber o que havia acontecido.
Mas o negócio dos guardiões não incomodava os jogadores. Esse era o sistema da torre. Ele organizou seus pensamentos e entrou no quintal. O acumulador. Faz um tempo que não o vejo. Ele está de volta. Ouvi dizer que ele passou algum tempo no 20º andar. Aconteceu alguma coisa? Ouvi dizer que os Sadu que estavam lá desapareceram. Como sempre, os olhares seguiram para onde Yon-woo foi. O que aconteceu no 20º andar se espalhou até aqui. Ele ajeitou a máscara e olhou em volta. Acho que eles também não estão aqui. Yon-woo olhou em volta com sua percepção extrasensorial e sorriu amargamente. Ele não conseguiu ver nenhum vestígio de Khan e Victoria. Depois de sair do 20º andar, ele ordenou que a patrulha noturna os encontrasse. No entanto, eles disseram que não podiam. Ele havia passado a lua cheia nas sessões externas, mas também não foram encontradas naquele período. Eles estão fugindo do exército do diabo? Mas acho que não. Outra coisa que estava em sua mente era que o exército do diabo não estava tomando nenhuma atitude em relação a ele. Pode ter sido porque eles não conseguiram abordá-lo facilmente, já que ele estava com a tribo de um chifre. Se eles fossem tão cautelosos, não seriam chamados de bastardos malucos. Não havia nada claro sobre o que aconteceu no palácio do Rei Macaco. Mas como ele sabia que não poderia baixar a guarda, ele sempre estava com os sentidos abertos. Pensando nesses pensamentos, ele chegou dentro do prédio. Os rostos daqueles que olhavam para ele mudaram. Foi porque Yon-woo estava parado na frente da porta com o mínimo de dificuldade. Você só precisava limpar uma porta para passar. Mas as pessoas que sabiam que Yon-woo sempre escolhia o caminho mais difícil o achavam estranho. Yon-woo não olhou para eles e apenas abriu a quinta porta. Você selecionou a quinta porta. As sombras dos jogadores classificados entre 165º e 133º no Hall da Fama do 21º andar aparecerão em ordem. Se você conseguir aguentar pelo menos 5 minutos ou derrotar as sombras, poderá passar para a próxima sessão. Depois de derrotar pelo menos 20 sombras, você pode concluir o teste. 5 minutos não pareciam tão difíceis. Mas eles eram alter egos dos maiores rankers do 21º andar. O nível dos jogadores continuou a mudar com o passar do tempo, mas não foi fácil derrubar as pessoas no Hall da Fama. E não dava para simplesmente fugir, porque o espaço era limitado. Os jogadores tentaram desesperadamente encontrar seus pontos fracos para descobri-los. Mas Yon-woo sabia que não cresceria se usasse os mesmos métodos que eles, então planejava estabelecer limites para si mesmo. Primeiro vou limpar as portas, completamente. Mesmo que Yon-woo fosse alguém registrado no Hall da Fama de todos os andares, não foi simples derrotar as sombras. Especialmente dentro de 5 minutos. Logo, uma luz apareceu na frente de Yon-woo e ele estava em um novo local. Ele estava cercado por muros de pedra. O 21º andar aconteceu em masmorras instantâneas individuais. Caso contrário, haveria muitos jogadores no mesmo lugar. Então isso significava que Yon-woo poderia usar toda a força que quisesse. Em breve começará a luta com Kraden, 165º colocado. Prepare-se para a luta no tempo restante. 0 hora 10 minutos e 0 segundos. 0 hora 9 minutos e 59 segundos _ 99. Então, com a mensagem, uma névoa negra apareceu e lentamente assumiu a forma de um humano. Os olhos vermelhos da sombra se destacaram. Foi um rosto familiar que Yon-woo viu no diário. Alto rank, ganância. Ele era assim quando era mais jovem? Assim como seu nome, ele era ganancioso e era um incômodo para seu irmão naquela época. Ele não se juntou a uma organização. Ele apenas vagou por aí conseguindo o que precisava. Sua especialidade era usar técnicas de espadas falsas? Ganância puxou lentamente a espada da bainha. Mas Yon-woo não perdeu como ele moveu a mão esquerda atrás das costas. Provavelmente havia pequenas adagas atrás do cinto. Foi semelhante à forma como Yon-woo lutou. Yon-woo também tirou a adaga de Karshina do cinto. Era a adaga de Karshina. Mas já fazia muito tempo que a adaga não havia mudado. Era impossível atacar durante o tempo de espera. Em vez disso, ele poderia criar magia ou procurar locais vantajosos para lutar. Yon-woo não fez nada além de preparar suas duas espadas. O que devo fazer? Então, Rebecca apareceu de braços cruzados. Yon-woo poderia fazer os presságios dos monstros, o exército de mortos-vivos ou os espíritos se moverem para ele, mas ele não o fez. Apenas fique aí. Isso é algo que tenho que cuidar sozinho. Yon-woo balançou a cabeça com firmeza. Rebecca assentiu e deu um passo para trás. Então, ela cruzou os braços e olhou para Yon-woo. Ela sabia que Yon-woo tinha poderes ocultos, mas não sabia exatamente quais eram, então precisava verificar. Como ele era o mestre a quem ela deveria servir, ela queria ver o que poderia ajudar com ela. Então, 0 hora 0 minutos e 0 segundos _ 02. 0 hora 0 minutos e 0 segundos _ 01. O tempo de preparação terminou. O julgamento da primeira sessão está começando. Assim que a contagem começou, Yon-woo caiu no chão. Então, um calor escaldante girou em torno dele.